A gente vai começar uma semana e prepare-se, porque essa semana vai ser punk. A gente já sabe que a traição veio do lado do Moro. É por isso que a gente fala, né? Antes de você formar uma opinião de alguém, pare, respire fundo, discute ambos os lados. Foi só o que a gente precisou fazer. Escutou Bolsonaro e todo o esquema de traição começou a ficar escancarado. A gente percebeu, por exemplo, que Sérgio Moro tirou um print no mesmo minuto em que ele tem uma conversa com a Carla Zambelli. Carla Zambelli foi e mostrou vários outros prints da conversa entre os dois, onde ficava claro qual era a intenção dele. Ele já estava arquitetando isso há muito tempo. A gente já sabe agora, por exemplo, que antes dele pedir demissão, ele ligou para Rodrigo Maia, Alcolumbre e ministros do STF, o que é muito interessante. Ou seja, será que ele avisou esses três poderes, ou essas três instituições, antes de avisar o seu próprio chefe? Aquele que o defendeu, aquele que o concedeu uma cadeira como Ministério da Justiça, ministro da Justiça? Então, muitas coisas estão vindo à tona agora. E muitas pessoas que até então tinham falado que eram contra o Bolsonaro, que Bolsonaro traiu o Moro, agora já perceberam a verdade, estão voltando atrás de uma forma acanhada, porque é assim que a gente faz quando a gente percebe que fez alguma coisa errada, né? Mas já estão voltando atrás. Mas um fato que veio à tona recentemente, que chama muita atenção, que a mídia não mostrou, é que em outubro do ano passado, a Associação de Delegados da Polícia Federal escreveu uma carta com 19 itens falando das reclamações que eles tinham em relação ao ministro da Justiça, o Sérgio Moro. E uma dessas reclamações, são várias e muito importantes, e uma das reclamações é que o ministro estava deixando que o STF interferisse diretamente nas investigações da Polícia Federal. E agora ele vem atacar, ele vai falar que o Bolsonaro é que estava interferindo, sendo que ao mesmo tempo, durante várias entrevistas ao longo do ano de 2019 e até este ano mesmo, ele sempre disse que o Bolsonaro nunca interferiu de maneira alguma na Polícia Federal. E se houve alguma interferência, foi do presidente pedindo mais investigação, mais justiça, que a luta contra o crime fosse mais forte, mais constante, e ele não estava percebendo isso. Parece que não era só ele, mas os próprios delegados da Polícia Federal e os membros da Polícia Federal estavam percebendo que a luta contra o crime tinha dado uma acalmada, tinha dado uma desacelerada, o que era muito interessante. É aquela coisa, né? Em certos pontos o PT talvez estava certo, a gente nunca viu na Lava Jato prender alguém do PSDB. PSDB é honesto? PSDB do FHC, do Dória, é honesto? Nós sabemos que não. A verdade é que o Moro, por estar vivendo na parte da elite há tantos anos no Brasil, ele não sabe como que o coração do brasileiro funciona. Ele não entende isso mais. E a besteira dele foi achar que todo mundo, que a legião de brasileiros iria apoiá-lo, mesmo com sua traição, mesmo com a maneira torpe que ele pediu demissão, usando a demissão como um comício, já pensando na sua carreira ou política, ou que, na minha opinião, o que ele pretende é uma posição na ONU. Repare que a esposa dele, há pouco tempo, fez o quê? Fez um instituto, né, da Rosângela Moro, que tem ligações diretas com organizações mundiais, como a ONU. E agora ele vai e pede a demissão. Então, na minha opinião, o Moro está pensando em uma cadeira na ONU. Moro não tem o coração verde e amarelo. Ele quer cair para cima, como se dizem por aí. Eu acredito que a intenção dele é acabar indo para a ONU, para a OMS, para se jogar para a Europa, onde ele acha que ele seria mais valorizado, que lá sim é da estirpe e da altura dele. Moro abandonou o Brasil no meio de uma guerra. Um soldado jamais faz isso, jamais faria isso, mesmo que tivesse algum desacordo com o seu superior. Ele abandonou os brasileiros numa crise, numa guerra, num momento de recessão, onde nós precisaremos sim de uma mão justa, uma mão de ferro, para nos manter protegidos contra o aumento da criminalidade que vai acontecer por causa do desemprego, que por sua vez foi causado pelos governadores. Moro foi super rápido em pedir demissão, mas super lento em defender os brasileiros que apanham nas ruas, que são presos e algemados, ridicularizados e humilhados por ditaduras de estados pelo Brasil. Moro foi sim a nossa decepção. Mas aí tem uma coisa, né? O Bolsonaro ele tem um problema. Ele vê nos outros aquilo que ele tem dentro dele. Então ele é muito... Às vezes ele se engana com as pessoas, sim. Quem é conservador, todo conservador já foi passado para trás várias vezes. Porque a tendência do ser humano é ver na outra pessoa aquilo que nós temos no nosso coração. E o Bolsonaro faz isso. Ele vê na outra pessoa, ele não consegue ver o nível de maldade, às vezes, o nível de inescrupulosidade, porque é uma coisa que não existe no coração dele. Se você é conservador, você sabe o que eu estou falando, você já foi passado para trás por ter confiado demais nas pessoas. Mas a gente vai aprendendo ao longo da vida. Eu acho que o Bolsonaro agora está muito mais esperto em relação a isso daí.
Mas agora Brasília é o lugar para se ir agora. Se você quer defender o Brasil, a defesa do Brasil acontecerá em Brasília. Eu estou aqui, vou ficar aqui há muitos dias. Dia 3 aqui em Brasília nós vamos ter uma outra manifestação que vai ser maior ainda. Nesse momento já há caravanas vindo para cá do Brasil inteiro. Pessoas vão acampar hoje, nós vamos começar a montar o acampamento aqui na esplanada dos ministérios. E a gente não vai sair daqui até Rodrigo Maia cair. Não há história de impeachment. Bolsonaro não fez absolutamente nada errado. Quem errou foi Moro. E aquele medo que existia de que Paulo Guedes poderia ser o próximo a sair, a esquerda pode começar a chorar. Paulo Guedes reafirmou hoje seu compromisso não só com Bolsonaro, com o Brasil. Paulo Guedes não vai sair porque ele sabe muito bem que o Brasil precisa dele, não só Bolsonaro, somos nós que precisamos de uma economia forte para reestruturar o nosso país depois dessa crise. E ele disse uma frase que para mim foi muito interessante e uma crítica a Sérgio Moro. Paulo Guedes disse que entre ele e Bolsonaro tem um casamento. E no casamento dele não tem traição. Tá ouvindo, Sérgio Moro? Você traiu, não foi Bolsonaro, foi o povo brasileiro. Aqui é o Gustavo Gayer, um grande abraço. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscreve no canal. Compartilhe esse vídeo no maior número de grupos que vocês puderem, pessoal. O brasileiro tem que entender que é agora ou nunca. Se você quer defender o Brasil e tem possibilidade, venha para Brasília. Tchau.